Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2022 e nós vamos juntos novamente dar continuidade aqui ao nosso trabalho, na nossa jornada de cura da criança interior, né, através dos ensinamentos de um curso em milagres, notadamente através dos ensinamentos tão esclarecedores do nosso grande mestre, Dr. Kenneth Wapnick, né? Hoje começamos o nosso vídeo com a lição do dia, né? E a lição do dia é lição 12. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Então, essa é a verdadeira razão dos meus transtornos, do meu mal-estar, da minha infelicidade, da minha confusão mental. Eu vejo um mundo que é sem significado, né? Então, se você quiser saber mais sobre essa lição, vá no vídeo do ano passado para a metafísica dela, no vídeo do ano retrasado para a prática dela, a operacionalização da prática dessa lição, tá bom? Muito bem, aí a prática diz assim: eu penso que vejo um mundo amedrontador, um mundo perigoso, um mundo hostil, um mundo triste, um mundo perverso, um mundo louco. Mas eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado, né? E aí, Jesus, ele fala pra gente que a gente pode usar bons adjetivos também. A gente pode falar, eu penso que eu vejo um mundo bom. E aí como é que fica? Mas eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. E aí como é que fica? Como é que é o entendimento disso? O entendimento é que se existe um mundo bom, então existe um mundo mau. Né? Lembrando aqui os textos do Dr. Joshua David Stone, né? A gente, né, especialmente nessas primeiras 40, 60 lições de um curso em milagres, nós estamos buscando sair da mente dual, né? Então, se existe um mundo bom, é porque existe um mundo mau. Se existe uma infância boa, é porque existe uma infância ruim, né? E aí, de que forma a gente vai praticar isso, né? Você pode falar, eu penso que vejo uma infância amedrontadora, uma infância perigosa, uma infância que foi hostil, né? Falando da sua infância, do seu passado, né? Uma infância triste, uma infância cheia de perversidades. Mas eu estou transtornada porque eu vejo uma infância sem significado, né? E se a gente for lá no âmago dessa lição, quando a gente entende essas lições, elas se tornam muito poderosas. Quando a gente não entende, pelo menos para mim foi assim, né? Estou contando aqui a minha experiência para vocês. Quando a gente não entende as lições, elas se tornam um fardo, né? Elas se tornam um fardo. Uma mínima compreensão intelectual ajuda muito, né? Ainda que eu não precise entender as lições, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, não é mesmo? Então, como é que fica isso? Como é que fica eu dar uma neutralidade para uma situação que no meu julgamento atual é horrenda? Por exemplo, eu vejo uma situação de guerra. Como é que a guerra pode ser algo bom ou ruim, né? A guerra é boa para uma porção de gente. Aliás, esse é um dos motivos da existência da guerra. Ela dá dinheiro, ela dá muito dinheiro para todos os envolvidos. Não sei se vocês sabem, mas na Segunda Guerra Mundial, muitas empresas americanas venderam muitas coisas para os nazistas, tá? Mas os aliados entraram na guerra e colocaram um ponto final no nazismo. Então, como é isso, né? Então, se a guerra acontece, é porque a guerra está dando dinheiro para alguém, né? E do ponto de vista do nosso aprendizado, se a guerra acontece,
é porque ela talvez seja a única maneira de fazer com que a gente busque expandir a nossa consciência, com que a gente acorde, desperte, tá? Então é assim que a gente precisa observar agora, com os olhos mais neutros, observar as nossas infâncias. O que eu passei de desafiador foi necessário para que eu pudesse despertar, para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Talvez, sem as feridas da sua infância, você não tivesse chegado aqui no ensinamento de um curso em milagres. E você não estaria tendo a oportunidade de passar por esse trabalho de desprogramação da sua mente egóica, né? E de expansão da sua consciência para uma consciência de quinta dimensão, né? Então, as coisas têm o seu lugar na medida em que elas são necessárias. Quando não forem mais necessárias, quando todo mundo já tiver despertado, a gente não vai mais precisar de fome, de guerra, de dor, de doença, de morte. Nós teremos, então, ascendido para a quinta dimensão, né? Para essa sociedade, inclusive, de quinta dimensão. Porque uma coisa eu posso garantir para vocês, meus queridos. Uma sociedade de quinta dimensão, ela é uma sociedade sem ego, sem programação egóica. E ela é uma sociedade muito diferente de uma sociedade de terceira dimensão, né? Porque a primeira coisa que acontece é que a gente não se vê mais separado do outro. Então, os interesses do outro são os meus interesses. O bem-estar do outro é o meu bem-estar. Entendem isso? Muito bem. Então, a lição: eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Eu estou eventualmente transtornado com as lembranças da minha infância porque vejo uma infância sem significado, tá? Não consigo compreender o significado. Quando a gente olha para o mundo tal qual ele se apresenta hoje, ele não faz sentido nenhum. Ele não faz sentido nenhum. E eu acho até que no ano passado eu falei um pouco sobre isso. Deixa eu me lembrar aqui. Isso aqui é importante falar para vocês. Isso aqui é bem importante falar para vocês. Muito importante. Só um minuto aqui para eu achar. É isso mesmo, exatamente. Eu falei sobre isso no ano passado. Se ficar mais confortável para você, você pode falar assim: eu estou transtornado porque eu vejo um mundo sem sentido, né? O mundo tal qual ele se apresenta para mim, ele não tem sentido, né? Nenhum, não faz sentido, né? Muito bem. Agora a gente passa para a leitura do dia 12, da mensagem do dia 12 do livro da Marianne Williamson, A Year of Miracles, um ano de milagres, tá? Então ela diz assim: eu entrego os meus medos e fardos a Deus. Eu não preciso carregar ao longo do meu dia os fardos da minha existência. Todos nós temos fardos, né? Das nossas existências. Em vez disso, eu os entrego e os coloco, né? Eu os entrego nas mãos de Deus. Eu sei que eles serão removidos de mim, porque tudo aquilo que eu coloco no altar da minha mente é então alterado na minha vida, né? Então você pode hoje treinar, colocar todos os fardos e os medos, né, de rejeição da sua vida nas mãos de Deus, nas mãos do Divino Espírito Santo, como a gente já tem feito, né? Quando eu não souber o que dizer ou fazer, Ele, que está vivo dentro de mim, me iluminará o meu pensamento e guiará as minhas palavras. Quando uma possível situação me enfraquecer com medo, né, eu então sentirei os braços dele ao meu redor,
E quando a estrada parecer solitária e muito longa diante de mim, eu saberei que eu não estou sozinho. Parece até salmo, né? Esse texto dela, né? Aliás, uma forma muito legal para a gente se acalmar e se consolar é a leitura dos salmos, né? Da Bíblia. Os salmos são muito bonitos. O livro dos salmos é muito consolador, né? Aí ela faz uma oração. Querido Deus, por favor, remova de mim os fardos que eu carrego. Por favor, eleve o meu pensamento e me traga um milagre. Por favor, envie uma onda de amor para dissipar os meus medos. E assim é. Amém. Bonito demais, né? Então, gente, agora, falando da nossa questão aqui da cura da nossa criança interior, eu recebi umas mensagens muito bonitas de vocês ontem, contando, né, me contando de que forma o texto do Dr. Kenneth Wapnick do livro Pais e Filhos, a nossa aula mais difícil, tá mexendo com vocês. Comigo também tá mexendo muito. Eu de ontem para hoje eu sonhei que eu tinha pego um Uber, olha só, e eu tinha ido no colégio que eu estudei dos 8 até os 10 anos, onde eu fiz o meu primário, né? E eu tinha ido lá. Eu tinha ido lá buscar alguma coisa, né? Reaver alguma memória, pegar alguma coisa. E eu via, eu estava na rua, eu via um sonho muito nítido. E eu guiava o motorista para ele parar exatamente em frente à entrada do colégio. Foi muito legal. Eu acho até que depois eu vou ver se eu consigo ir lá, se eu consigo entrar. Muito bem. Deixa eu ver aqui onde é que a gente está. Ontem eu terminei com um comentário dele, né, dizendo que, de fato, o ego sempre vai triunfar enquanto sigamos querendo que ele triunfe, né? Ainda que esse desejo seja inconsciente. Então, a gente passa para outra pergunta. Todos nós temos estes roteiros que garantem, de uma forma ou outra, que vamos fazer uma bobagem, né? E vamos nos sentir culpados. Estamos aprendendo a viver com outras pessoas que estão fazendo o mesmo. Vivemos num mundo de muita confusão. Você pode comentar essa ideia de que nada vai funcionar jamais e de que isso... Peraí, só um minuto aqui. Vamos ficar só com isso aqui, porque essa outra parte da frase aqui que ele está falando, eu não compreendi o significado e eu não vou me arriscar a traduzir de maneira errada para vocês, tá? Você gostaria de comentar essa ideia de que nada vai funcionar jamais, né? Quer dizer, no mundo do ego nada vai funcionar, isso é fato. Não posso comentar melhor do que você já comentou. É verdade, nada funciona aqui. E, por conseguinte, tudo é confuso. A mentira da sociedade é que vamos fazer com que as coisas funcionem. As nossas famílias, as nossas relações, os nossos corpos, os nossos negócios. Vamos fazer com que o mundo funcione, colocando fim à pobreza, à doença, à fome e à guerra. A história demonstrou, entretanto, que o mundo jamais funcionará. Calma, queridos, ele vai explicar. Tá? Ninguém aqui vai perder as esperanças. Quando se entende o mundo a partir da perspectiva de um curso em milagres, está muito claro porque o mundo e as vidas das pessoas não podem funcionar. Estão programados dessa forma, nós não queremos que funcionem. No texto, o quadro da crucificação, do capítulo 27 do livro Texto, Jesus descreve como nós nos crucificamos prazerosamente para que possamos pedir contas ao outro das nossas dores e sofrimentos. E isto é o que fazemos uns com os outros. Queremos fracassar, e isso sim funciona.
Entretanto, a maneira de olhar essa loucura com a mentalidade correta é aceitar o sistema de pensamento como um fato. O que, na verdade, funciona não é mudar a forma, mas sim o conteúdo. Dispomos de um poder limitado para mudar aquilo que nos rodeia, né? Aquilo que nos cabe, né? É pouca coisa. O nosso corpo ou de qualquer outro, para não falar das condições do mundo. Mas sim, podemos mudar de mentalidade e aprender a fazer isso é o propósito de um curso em milagres. E este é o significado dessa asseveração do curso. Não tendes, portanto, modificar o mundo, mas sim escolha mudar de mentalidade sobre ele. Né? Então, gente, do que o Dr. Kenneth está falando aqui? Isso é muito importante. Inclusive para a gente colocar as nossas dores e os nossos sofrimentos em perspectiva. Eu falei sobre isso, eu acho que no início do ano passado, tá? Vocês vão lembrar quando eu contei para vocês que um belo dia eu cheguei na minha aula semanal de um curso em milagres e a minha professora falou uma frase de Buda. E ela escreveu no quadro, se eu me lembro bem, vida é sofrimento. E eu fiquei pé da vida. Eu saí da minha aula uma arara, tá? Uma arara. Obviamente que ela passou 1h30 dissertando sobre a frase vida é sofrimento. Eu só fui entender essa frase no ano que a pandemia começou, tá? Isso aqui, esse holograma, essa matrix, esse metaverso, essa terceira dimensão, do jeito que ela está configurada, comandada pelo sistema de pensamento do ego, ela é sofrimento. É um programa de sofrimento. É um programa para que tudo dê errado. É o objetivo. Por isso que o mundo não tem significado. Vocês entendem? O mundo não tem significado. Porque a gente está o tempo inteiro querendo fazer as coisas darem certo. Né? A gente tem hoje, na nossa sociedade, os mesmos problemas que a sociedade judaica tinha lá há 2000 anos, quando Jesus encarnou. Inclusive, alguns dos nossos são bem piores do que os deles, porque a gente tem um certo desenvolvimento tecnológico, mas a gente tem uma destruição ambiental que há 2000 anos não existia. Né? Então, isso aqui é um holograma de sofrimento. Isso aqui é o vale de lágrimas, sobre o qual fala a oração da Salve Rainha. É para dar errado. Então, enquanto nós estivermos sob o jugo da programação do ego, nós, indivíduos, e nós, coletividade, essas forças do ego, que são as forças da desordem, da entropia, para usar uma palavra da termodinâmica, né, para usar um conceito aí da termodinâmica que eu adoro, a entropia o que é? É a medida do grau de desordem de um sistema. A entropia vai aumentar. A gente está num sistema entrópico, tá? Quando a gente entende isso, num primeiro momento, isso pode fazer a gente sofrer. Num segundo momento, que eu acho que é o caso de vocês, que já estão comigo há 3 anos, isso é extremamente libertador. Extremamente libertador. Aí eu pego o que eu falei para vocês ontem ou anteontem, que para o espiritismo, o estado consciencial do nosso planeta hoje é de provas e expiações. E que quando a gente passar por essa transição planetária, a Terra, Gaia, deixa de ser um planeta de provas e expiações e se torna um planeta de regeneração. Que é o que os grandes mestres da atualidade estão falando sobre a ascensão planetária, sobre o tal do projeto Nova Terra, sobre a ascensão para a consciência de quinta dimensão. Então, meus amores, não vai dar certo, porque não tem como dar certo. Ah, Jaque, então o que a gente faz?
A gente corta os pulsos e vai dormir? Não é isso que a titia está falando. Não é isso. De forma nenhuma. Você tem que trabalhar diligentemente para abolir o controle do sistema de pensamento do ego da sua mente. Você vai ter que trabalhar diligentemente, como estamos fazendo todos os dias, diariamente, com todo o nosso compromisso, com toda a nossa boa vontade, né? Tem pessoas botando ontem uma querida, acho que foi a... Quem foi, meu Deus? Foi uma que é psicanalista, que eu não me lembro o nome dela, o telefone não tá aqui comigo. Ela botou lindo lá no stories dela, ela vendo o meu vídeo no computador, o caderno dela, ela escrevendo com uma caneta rosa. E entregando todos os medos dela ao Espírito Santo. Gente, o meu coração, assim, meu coração fez assim, ó. Tá? Então, esse é o nosso papel enquanto indivíduos. Porque não estamos fazendo isso só para melhorar as nossas vidas e efetivamente as nossas vidas vão melhorar muito. E se as nossas vidas melhoram muito, nós vamos poder ser um vetor, um fator de contribuição e de melhoria para as vidas dos nossos irmãos, tá? Mas não estamos fazendo então, não estamos fazendo isso só no nível do indivíduo. Porque a nossa contribuição, ela vai para o inconsciente coletivo. Quando você melhora 1 milímetro, quando você expande 1 milímetro da sua consciência, puf, você ajudou a humanidade inteira. E ajudou, inclusive, os seus antepassados. Aliás, esse trabalho vai ser de uma iluminação monstruosa para os antepassados de vocês. Mas como já passaram, já estão no plano espiritual, continuam ligadíssimos a você. Recebendo a luz que hoje você está gerando, a partir desse ensinamento, a partir desse aprendizado. Tá bom? Então, enquanto a gente não entender, e quando você sai na rua, que você olhar as coisas desagradáveis acontecendo e desafiadoras, você vai falar assim para você, ah, tá, então era para dar errado. Era. Era para ter desigualdade social? Era. Porque desigualdade social gera sofrimento. É para ter pobreza e riqueza? É, porque gera sofrimento. É para ter morte, assassinato, doença, guerra? É, porque gera sofrimento. Do ponto de vista do aprendizado, o sofrimento vai te dar uma sacudida. Né? Por isso que a gente diz que no fundo do poço tem mola. Você vai lá na mola, puf, pega o impulso e sobe. Do ponto de vista do holograma do sofrimento, do programa do ego, é isso aí. É o programa. A gente escolheu esse videogame. Por que a gente escolheu esse videogame? Algumas pessoas vão dizer assim, ah, pra gente melhorar e evoluir como seres humanos. Essa não é a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é para nós podermos nos lembrar de quem somos. Nós já somos perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, isentos de pecado. Nós já somos os filhos de Deus, com quem Ele está muito satisfeito. Nós já somos. Nós estamos aqui para nos lembrar disso. O que vai acontecer na quinta dimensão? No meu entender. Meu ponto de vista com tudo que eu já li. Quem conseguir alcançar essa nova consciência vai para o novo planeta, a nova Terra. Quem não conseguir, vai repetir de ano. E tudo bem, porque se repetiu de ano é porque precisava repetir de ano. Eu, Jaqueline, não quero repetir de ano. Eu tomei essa decisão. Quando esse contexto cósmico chegou para mim em março de 2020 e eu fui colocá-lo à prova, eu falei assim, opa, então é agora ou nunca.
Então, se eu já fazia o meu trabalho de autoaperfeiçoamento, agora eu vou multiplicar o que eu puder. Eu vou multiplicar por 10, eu vou fazer o que eu puder para pular fora disso o mais rápido possível. Né? Como diz o meu grande mestre David Wilcock, que eu já comentei aqui com vocês, estou farta da terceira dimensão. Falar estou farta é até um termo do ego, né? Tô bem. Aprendi o que tinha que aprender. Quero ascender. Estou disposta a ascender. Se eu vou conseguir, não sei. Não sei, mas eu estou trabalhando diligentemente por isso. Para ir para uma sociedade com uma consciência de quinta dimensão. E para ajudar a construir essa sociedade, óbvio. Né? E aí faço esse meu humilde trabalho de conscientização de vocês, da consciência crística de vocês, para ajudar vocês também a darem esse salto de maneira mais rápida e mais eficiente, no que eu posso. Vai chegar um momento que vocês vão seguir com outros professores. Desse estudo, de outros estudos. Mas eu estou absolutamente de acordo com o Dr. Kenneth Wapnick quando ele diz que os primeiros passos da escadaria da ascensão são a gente se liberar dos programas do ego. Então, hoje, eu estou transtornada, eu me lembro que eu estou transtornada porque eu vejo um mundo sem significado, que é esse mundo aqui dessa Matrix, né? Porque a Matrix, ela parece meio assim, aquela hidra de Lerna, né? Lá da mitologia grega. O herói, acho que era o Hércules, ele vai lá e corta uma cabeça dela. Quando ele corta uma cabeça, nascem 10. Esse é o nome do jogo aqui. Então, só tem um jeito de eu sair desse jogo. Um jeito. E é essa frase aqui de Jesus, que eu vou ler para vocês em português, para ela ficar bem bonitinha, traduzida aí. 21, introdução. Portanto, não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mentalidade, a tua mente sobre o mundo. Então, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha percepção sobre o mundo. Eu posso mudar a minha mentalidade a respeito do mundo. E é isso que nós estamos fazendo. E eu não conheço, deve haver, mas eu não conheço outro programa que seja mais poderoso para a gente fazer isso do que os exercícios de um curso em milagres. O próprio Dr. Joshua David Stone, que eu estou com um livro dele maravilhoso aqui, que é o Além da Ascensão, para vocês verem, que eu não minto, tá? Como concluir os 7 níveis de iniciação. 7 níveis de iniciação para a gente chegar na quinta dimensão, né? O que eu estava falando? Né? Como diz o Dr. Joshua David Stone, ele fala isso naquele livro Psicologia da Alma, que eu gravei a introdução, resumo de um curso em milagres, que eu gravei acho que 4 vídeos para vocês, ou 3 vídeos, não sei, tem a playlist. Ele fala disso, que ele não conhecia, ele já passou para o plano espiritual, outra forma mais eficiente de você transcender o ego, se desprogramar do ego do que um curso em milagres. Tá? Aí o Dr. Kenneth continua. Jesus nos ensina que neste mundo imperfeito ainda podemos fazer uma coisa perfeita, perdoar. Aceitar esse fato feliz retira dos nossos ombros uma carga tremenda. Vocês verem a sincronicidade, né, dos textos, né? A Marianne falando de carga e ele falando de carga aqui. Carga, né? Carga nas costas. Não temos que ter nem famílias, nem filhos perfeitos, nem corpos que funcionem divinamente. Podemos aprender a perdoar todas as imperfeições em nós e nos outros. E podemos aprender a fazê-lo perfeitamente. Então, podemos aprender a perdoar perfeitamente. A perdoar as nossas imperfeições perfeitamente. A perdoar as imperfeições dos outros que estão à nossa volta perfeitamente. Terminamos com outra atitude, pois na mente
dizemos a nós mesmos que não precisamos mudar nada e nem ninguém, mas simplesmente aceitar o que é, posto que a forma não é importante. Por isso, precisamos modificar o nosso conteúdo e não o conteúdo de ninguém mais. Quer dizer, eu não vou modificar o conteúdo de uma outra pessoa, não, eu vou modificar o meu conteúdo mental. Aliás, eu nem tenho controle sobre o conteúdo mental dos outros, né? Quando fazemos isso, o conteúdo de todos os demais já mudou, porque a mente do Filho de Deus é una. Mas aí mudou em consequência. Não mudou porque eu estou indo lá mexer com o outro, ei, você tem que mudar, você tem que pensar do jeito que eu penso, né? Muda como uma consequência, porque eu já não tenho mais aquela projeção, aquele conteúdo mental para projetar e então perceber. Não existe mais, curei, limpei, tudo na minha mente. Olha que libertador. Podemos aceitar que os outros talvez se recusem a aceitar a nossa mudança. Ah, como isso acontece, né, pessoal? Mas nós estamos em paz, porque fizemos a nossa parte. Tendo desfeito o ego, a culpa desapareceu e somente resta o amor, que se expressa a si mesmo na melhor forma de ajudar e de se preocupar com os demais. Repito, o que as pessoas fizerem com esse amor, farão com esse amor, incumbe a elas, não a nós. E é um grande alívio se liberar da carga de tentar mudar o mundo, pois mudamos de mentalidade com respeito a ele. Então, nós não mudamos o mundo, mas nós mudamos de mentalidade com relação ao mundo. E ao mudarmos de mentalidade em relação ao mundo, contribuímos para que o mundo mude, para que essa sociedade de quinta dimensão fique cada vez mais próxima. Mas aí eu vou ter que sair da dualidade. Eu vou ter que sair da dualidade. E esse é o grande barato dessas 40 primeiras lições. Eu estou transtornada porque vejo um mundo sem significado. E essa é a grande dificuldade. Como é que eu vou sair dessa dualidade? Me lembrando de que se, como dizia a minha grande professora, se tá bom, aproveita, se tá ruim, aprende. Então, se tá ruim, eu vou ter que aprender alguma coisa que eu ainda não sei. Eu vou ter que fazer algo diferente daquilo que eu tenho feito. É a história da mensagem que Jesus mandou pra gente ontem. Certo? Se essa porta se fechou, é porque não é por aí que eu vou ter que entrar. Ou porque ainda não está na hora de eu passar por essa porta. Eu vou ter que esperar. Aí eu vou ter que trabalhar a minha virtude de tolerância, de paciência, de tranquilidade, de serenidade, até que essa porta se abra novamente. Vou ter que treinar também a minha virtude de flexibilidade, olhar para os lados. Ah, tá, essa fechou, mas será que tem uma janela aqui? Será que tem uma outra porta à minha direita, uma outra porta à minha esquerda? Né? Lembrando que estamos enfrentando, neste momento da humanidade, além dos nossos desafios individuais, importantes desafios coletivos. E que podemos ser uma força de luz para as pessoas que eventualmente estejam menos conscientes do que a gente. Ok? Aí ele vai para um outro item e ele fala sobre não aceitar o amor. Pergunta. Voltando à analogia da água, quando você disse que o amor simplesmente flui, você quer falar sobre a culpa que aparece quando nos damos conta de que nós não aceitamos o amor? Aí lá vem ele, né? Anotem. Um curso em milagres nos ajuda a reconhecer que qualquer coisa que esteja acontecendo nas nossas vidas se baseia puramente naquilo que nós decidimos. Decidimos quando? Decidimos no passado.
Podemos escolher novamente no momento presente. Podemos escolher novamente, podemos decidir de novo. Correto? Por isso, não somos responsáveis pelo mundo, mas sim pela forma como o contemplamos, como o vemos, como olhamos para ele, como percebemos o mundo. Sendo estudantes deste curso, a nossa responsabilidade é nos darmos conta de como escolhemos ativamente contra o amor. Olhar isso sem culpa é uma lição difícil. De fato, podemos dizer, sem temor de nos equivocarmos, que a única lição que existe é olhar como categórica, sistemática e deliberadamente escolhemos contra o amor, dizendo sempre a Jesus que não queremos o amor e informando a Deus que o seu amor não é suficiente. Isto fazemos uma e outra vez, de formas sutis e não tão sutis. E Jesus nos ajuda a nos darmos conta de que escolhemos o canto fúnebre da culpa como uma maneira de manter o amor afastado de nós. Então, sempre que eu estiver me culpando, sempre que eu estiver culpando o outro, eu estou afastando o amor de mim. Lembrando que assumir a responsabilidade é totalmente diferente de assumir a culpa. Eu tenho 3 gatos. Eu sou responsável pelos meus gatos. Sustento dos meus gatos está sob a minha responsabilidade. Eu tenho o meu trabalho. As minhas tarefas estão sob a minha responsabilidade. Eu pisei no pé do outro. Ah, então isso é responsabilidade minha. Me desculpar. Ei, me perdoe. Eu pisei no seu pé sem querer. Ou eu pisei no seu pé de propósito, porque eu ainda não tinha a consciência que eu tenho hoje. Ah, você é uma culpada, uma desgraçada porque você pisou no meu pé. Não. Eu sou responsável. A palavra culpa hoje, ela só entra no meu vocabulário na minha prática espiritual. Eu não uso mais, você é o culpado. Não, 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 não. Nunca mais. Tem anos que eu não uso mais esses vocábulos. Você é culpado. Ah, ele é o culpado. A culpa foi dele. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo como ele foi bundão? Ele não... Ih, falei palavrão aqui. Tomara que o algoritmo não me corte. Tá vendo como ele foi um frouxo? A culpa de tudo que aconteceu é dele. Não. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade no que aconteceu. E a boa notícia é que aconteceu apenas aquilo que podia acontecer, de acordo com os nossos níveis de desenvolvimento de consciência coletiva. Então eu não uso mais culpado, culpada. Ah, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu pai. Não. Meu pai tem as responsabilidades dele. Tinha responsabilidades quando eu era criança. Ah, mas a culpa é do meu pai, porque ele não me amava, então agora eu não consigo me amar. Não. Meu pai é responsável pelas percepções de desamor que ele teve a meu respeito. Mas eu agora sou 100% responsável com relação às minhas percepções a respeito das percepções dele. Acabou, fechei a minha equação, tá? De fato, podemos dizer, sem temor de nos equivocarmos, já li essa parte. A lição definitiva para nós, como estudantes de um curso em milagres, é aprender a ser bondosos, pacíficos e pacientes, à medida em que nos tornamos conscientes paulatinamente de todas as maneiras nas quais manifestamos o não querer o amor, nem tampouco querer o seu mestre, o mestre do amor, o nosso professor. A introdução de um curso em milagres afirma: este é um curso obrigatório. Em princípio, Helen disse a Jesus que Helen, não acreditava que Bill quisesse esse curso.
e que tampouco ela estava tão segura de querer o curso. Olha como ela era honesta, né? Então, quando ela começa a ditar, ela fala para Jesus: Jesus, tem certeza? Ih, Jesus, que seu curso é obrigatório? Eu não acho que o Bill esteja querendo esse curso, não, Jesus. Eu não sei nem se eu quero este curso, Jesus. Aí vamos ver o que Jesus responde para ela. Então ela disse a Jesus: não quero o teu curso e nem te quero a ti. É a mesma coisa que dizer a Deus: não quero o teu amor. E dizer isso sem culpa é sumamente curador, posto que originalmente olhamos a escolha de nos separarmos de Deus e nos sentirmos culpados. Então a correção é olhar a nossa própria decisão de nos separarmos de Deus em formas muito específicas em nossas vidas e não nos sentirmos culpados. Isso não significa que vamos nos regozijar na nossa separação, nem que vamos espiritualizá-la, desculpá-la ou racionalizá-la, mas sim significa observar e ver as suas consequências, a dor que nos causou a nós e aos outros, e nos darmos conta de que se escolhermos estar separados nos enlouquece, nos torna loucos, não nos faz nem pecadores e nem malvados. Estamos equivocados, mas não somos pecadores, tá? A frase dele. Estamos equivocados, mas não somos pecadores. Aí ele cita a frase do texto: Filho de Deus, você não pecou, mas sim tem estado muito equivocado. Eu amo esta frase. Amo. Filho de Deus, você não pecou, mas sim tens estado muito equivocado. Repito, poder ver as numerosas maneiras nas quais afastamos o amor e logo nos julgamos por fazer isso é um feito significativo na aprendizagem. Então, o que todos nós temos que admitir é que a gente caiu nesse holograma aqui, estamos saltitando no holograma da terceira dimensão, da Matrix do metaverso, porque a gente quis. Porque a gente quis essa experiência. Porque a gente quis ficar aparentemente separados do nosso Criador. Nós quisemos, essa foi uma decisão nossa. Podemos decidir de novo. Podemos escolher novamente, tá? Isto te ajudará não apenas a ser mais bondoso e mais pacífico para contigo mesmo, mas sim para com todas as pessoas, inclusive se os ataques dos seus egos, do seu ego são dos seus egos são desalmados e são dirigidos à tua pessoa. Serás bondoso e pacífico, porque entenderás a fonte do ataque, um pedido de amor. A todos nós, sem excluir a ninguém, o amor nos aterroriza. Por isso, fugimos do lar, entramos no mundo e ficamos presos no corpo. Né? A gente tem medo do amor de nosso Pai, então a gente fugiu. É demais para nós sentir esse amor. O pensamento mais nefasto, como já vimos, é que, inclusive, se de algum modo nos liberamos e chegamos só um minuto, as pradarias do céu, Deus diga que o nosso... É muito bom isso aqui. Deus então vai dizer que o nosso esforço não bastou, e então as portas do céu se fechariam para sempre. Esse é o nosso grande medo. É chegar lá, perto de Deus, falar: papai, eu quero voltar. E Deus fala assim: meu filho, quantidade de bobagens que você fez nessas suas últimas 457 vidas, meu filho. Você acha realmente que você já pagou todos os seus pecados, que você já adquiriu o ticket de entrada para o céu? Vai embora, seu pecador, desgraçado, miserável. As portas do céu continuam fechadas para você, enquanto você não se corrigir. Então esse é o nosso grande medo, porque é isso que o nosso ego diz pra gente que vai acontecer, tá?
Qual é a verdade? É a parábola do filho pródigo. No momento em que você voltar, teu pai estará de braços abertos te esperando. Ok? Então, se você ainda não leu a parábola do filho pródigo hoje, então leia, para você se lembrar de quem é você, o filho, a filha pródiga. Não importam as circunstâncias externas que estejam à sua volta. Hoje, não importa. Você é o filho pródigo. Muito bem. Todas as pessoas perambulam por aí com o terror e o desespero de que jamais voltarão ao lar, sem se lembrar de que seguir no exílio tem sido a sua própria escolha. Não à toa o livro que eu coloquei para vocês no Telegram se chama Volta ao Lar, tá? Por conseguinte, precisamos olhar as sombras fragmentadas do pensamento original, tal como se manifestam nas nossas interações com os nossos pais, filhos, cônjuges, amigos, chefes, empregados, figuras públicas, etc. E então reconhecer humildemente que estamos fazendo isso novamente, estamos vendo o ego e não ao Cristo nessa pessoa. Não estamos sentindo a dor dos demais, mas sim olhando tão apenas as faltas de amor, né? As coisas sem amor que elas estão fazendo, que elas fizeram, ou que lhes restam por fazer. Temos que aprender a ver isso em nós mesmos e a reconhecer que somos nós aqueles que têm medo do amor. Então, se eu estou vendo o outro com pânico do amor, fazendo milhares de chamados pelo amor, eu vou ter que lembrar que o outro é o meu espelho. O outro é o meu espelho. Então, sou eu que estou longe do amor, tá? Somente precisamos contemplar o ego sem julgamentos e não fazer nada mais. E então virão as palavras e as ações adequadas. O que é a natureza da cura? Como se afirma no panfleto Psicoterapia, Processo e Prática, que também está lá no canal no Telegram, é nesse instante em que o terapeuta se esquece de julgar o paciente quando a cura ocorre, né? Então, quando o terapeuta ele para de julgar o paciente, ele não está mais julgando o paciente. Ele vai lá encontrar o paciente no ponto onde o paciente está. E ele vai dar amor, ele vai dar acolhimento, e só, ponto. Ele vai ouvir sem julgar, porque ouvir sem julgar é o sinônimo de luz. Eu acho que foi a Marianne Williamson que falou isso, tá? Ouvir sem julgar é luz. Pronto, eu dei a minha luz para o meu cliente. E aí a cura ocorre. Aí o cliente pode transcender o ego naquela pequena situação. Assim não fazemos nada a não ser esquecer de julgar a nós mesmos, aos nossos filhos e aos nossos pais. Como já vimos, não há nada neste curso que nos diga o que dizer ou o que fazer. Quando Helen perguntou a Jesus o que devia dizer a uma pessoa em particular, Jesus respondeu que essa era a pergunta equivocada. Gente, a cada dia que passa eu amo mais Jesus. Jesus, muito obrigada. Melhor você pedir, me ajude a ver esse irmão através dos olhos da verdade e não do julgamento. E a ajuda de Deus e de todos os seus anjos te responderá. E esse é um texto do livro Absence from Felicity, a biografia de Helen que o Dr. Kenneth escreveu. Tá? Jesus estava pedindo a Helen que deixasse ajudá-la, que ela deixasse, né, que ele a ajudasse. Ih, peraí, tem um negócio aqui no meu cabelo. A olhar essa pessoa através dos olhos dele, dos olhos do Cristo, dos olhos do perdão, dos olhos do amor, em vez de através dos olhos do julgamento. E então ela saberia exatamente o que dizer.
E esse é o significado dos anjos de Deus que viriam em sua ajuda. Não importa o que digamos, mas sim com quem estamos dizendo, né? Se eu estou dizendo para o outro com o ego ou se eu estou dizendo para o outro com o Espírito Santo. É isso que importa. Esse é o significado. Tá. Se julgamos, falamos com o ego. Se desaparece o julgamento, inevitavelmente falamos com Jesus ou com o Espírito Santo. É simples assim. Portanto, a mãe olha simplesmente o que ela fez com a sua filha, o que o pai fez com ela. E então ela diz, né? O que ela fez com a filha? Ela dizia que só amava a filha se a filha tirasse boas notas. O que o pai dela tinha feito com ela? Ele dizia para ela, eu só te amo se você tirar boas notas. E aí o que ela faz? Ela diz para a filha assim, isso foi um erro, não era amor, mas sim amor especial. Não, ela diz para ela mesma, né? Isso foi um erro, não era amor, mas sim amor especial. Mas isso é demasiadamente doloroso e eu já não quero mais isso. Essa é a única coisa que ela precisa fazer. E a partir do sereno centro da sua mente, chegará uma resposta amorosa ao nível da conduta. Ela não conserta a situação, pois, se tenta fazer isso, estará afirmando que o problema está no nível da forma. Obviamente, isso não significa que nunca diga nem faça coisas. Significa que a fonte do que ela disser ou fazer será uma mente amorosa e livre do ego. Ela se centra exclusivamente em estar nesse espaço amoroso, porque ela já está ali. O julgamento, a culpa e o ódio nos separam dessa consciência e por isso pedimos ajuda para desfazer esses obstáculos. Então, o que resta é o amor, cujas águas pacíficas serão liberadas para fluírem pela mente de toda a filiação, né? Quando eu me libero, eu estou liberando a filiação toda junto comigo, porque somos todos um, né? Por isso, meu querido, minha querida, aqueles pensamentos horrendos que você está tendo a respeito daquela pessoa, ela está sabendo de todos eles. Por isso, orai e vigiai. Se o fato de o rio do filho, né, o fluxo do rio, não, desculpem. Se o leito do rio do Filho de Deus vai para a esquerda ou para a direita, as nossas palavras se adaptarão à direção que lhes corresponda. Só um minuto. Gente, eu tenho um dicionário aqui que é o pior possível. Se há penhascos ao longo do curso, a água do nosso amor continuará fluindo e abraçará todos os obstáculos conforme flua. Não precisamos nos preocupar com as coisas específicas, mas sim apenas com retirar o ego, tirar o ego do meio. Praticamos isso com os nossos filhos, com os nossos seres queridos e com cada relação específica. Não obstante, pais e filhos constituem a nossa aula primordial, porque essas relações estão cheias de culpa. No transcorrer do meu workshop Sexo e Dinheiro, tá? Que é o outro livro que a gente vai ler quando a gente terminar esse, que tem tudo a ver com a cura da criança interior, a gente vai ler juntos. Né? Então, o nome do livro é Forma versus Conteúdo, Sexo e Dinheiro. Eu fiz a seguinte colocação. Posto que o sexo e o dinheiro estão tão orientados em direção ao corpo, não podem nada além de estar impregnados de culpa. Por isso são aulas tão úteis e porque não diferem de maneira intrínseca de qualquer outra coisa. A relação entre pais e filhos é provavelmente a relação mais intensamente revestida de culpa de todas.
e nisso reside o seu valor. Entretanto, a nossa tarefa é não fazer nada, exceto contemplar sem julgamento o que o ego já fez do relacionamento. Quando nos dermos conta de que a nossa dor procede do enfoque particular do ego, automaticamente soltaremos o ego e soltaremos a dor, né? Obviamente. Então, o que livremente ocupa o seu lugar é a visão que somente vê o conteúdo, o Filho de Deus, a essência, a consciência crística, tá? A lição, o aprendizado. Por isso, a nossa necessidade não é que os nossos filhos se graduem, nem que o façam com honras, com honrarias, mas sim que tenham a experiência do amor, para a qual necessitam das nossas recordações, né? Dos nossos lembretes, né? A fim de se graduar na aula que Jesus nos oferece sobre o perdão. Mas não podemos lembrar-lhes do amor, a menos que nós tenhamos recordado o amor primeiro. O fundo da questão sempre é a necessidade de perdoarmos a nós mesmos, olhar o ego e não julgá-lo, né? Olhar para o ego com amor, olhar para o ego sem julgamento, olhar para o ego segurando nas mãos do nosso mestre Jesus Cristo. Um dos poemas iniciais de Helen, Ele Só Pede Isto, é uma linda expressão do que Jesus nos pede. Meu diminuto império não é uma dádiva digna para o mais santo Filho de Deus. Seu Pai lhe concede domínio infinito e patrimônio ilimitado, que vai para fora e se estende para abraçar o universo. O meu mundo se contrai até se tornar o nada, onde imagens inconscientes dançam exaustas por um instante e desaparecem. O que posso oferecer àquele que veio me salvar do mundo que eu fabriquei, senão ele mesmo, o Pai? Pois dentro de mim ainda resta uma dádiva que segue sendo digna de ser dada a ele, que eu me perdoe a mim mesmo, pois é a única coisa que ele pede e necessita. E esta dádiva ele tomará. E a partir dele mesmo, ao seu Pai, lhe será oferecido. Tá? E aqui, esse ele, aqui, é o ele Pai e é o ele Filho de Deus. Tá bom? Então, aqui a gente terminou de ler um segundo item aqui desse capítulo 2. Tá bom? Deixa eu ver um negócio aqui. Tá. E aí, amanhã a gente continua. E aí amanhã o Dr. Kenneth vai responder perguntas a respeito, sabe de quê? Piercings. Piercings. Olha que tema polêmico, né? E aí, o que a gente guarda da lição de hoje, meus queridos? O que a gente tem que guardar da lição de hoje é que só existe um modo da gente mudar o mundo, é mudando as nossas mentes. E que a gente precisa, primeiramente, entender, tá? Que esse sim é um holograma de sofrimento. Já que é um holograma de separação, de ilusão da separação do Criador, já que é um holograma, como eu brinco com vocês, né, que eu digo para vocês que é o holograma do vou fingir que tá do lado de fora, né? O que eu preciso tá do lado de fora, o que eu quero tá do lado de fora, se eu não comer eu vou morrer e a comida tá do lado de fora, e a água tá do lado de fora, e tá tudo do lado de fora, e a minha sobrevivência depende do que está do lado de fora, então não tem como não ser um holograma de sofrimento, né? Mas a boa notícia é que a gente está consciente disso.
E que nós sabemos que esse holograma, ele está sendo criado pelas nossas mentes. Então, se eu reprogramar a minha mente, criarei um outro holograma do sonho feliz. E contribuirei para que os meus irmãos também possam criar esse novo holograma do sonho feliz. E como é que isso se encaixa na minha criança interior e na minha infância? Né? Eu me lembrando que quando eu cheguei para encarnar, eu escolhi as minhas condições iniciais, né? Criei esse holograma dos meus primeiros 7 anos, né? Para eu poder projetar toda a culpa que estava dentro da minha mente naqueles que cuidavam de mim, né? E essa relação de pais e filhos, ela é também tão séria do ponto de vista do ego, porque ela envolve fortemente o corpo, né? O meu corpo, ele é gerado a partir de um espermatozoide de papai com um óvulo de mamãe. Mamãe me carrega durante 9 meses dentro da barriga dela, ou 8, como foi o meu caso, né? Ou 7, né? Eu conheço pessoas que nasceram de 7 meses, eu conheço pessoas que nasceram de 6 meses, né? E os meus pais vão cuidar do meu corpo, né? O meu corpo vai ter muita importância nessa relação com os meus pais. O meu corpo inicialmente é muito pequeno e indefeso, até ele se transformar num corpo de adulto, né? Então, isso também explica muito dessa carga de culpa que a gente vai aprofundar o nosso conhecimento a respeito disso ao longo das nossas próximas lições. Pedidos. Continuem com o diário de mudança de atitudes. É muito importante. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, meus queridos, que é muito importante. Se possível, procurem um trabalho de psicoterapia para apoiá-los, tá? Se possível, procurem. Se você não puder pagar, vá procurar uma universidade e um trabalho de psicoterapia dos estagiários de psicologia e ou psicanálise, tá bom? Então, basicamente, essa era a mensagem de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.